Ele também vai falar sobre a esperança e a liberdade de Israel, aonde nós podemos ver aqui no livro de Isaías, aonde no capítulo 1 ao capítulo 39 ele vai estar falando sobre o julgamento e sobre a ira de Deus que iria recair sobre aquela nação, sobre aquele povo, pois o povo estava desobediente e andando desde a água com ovelhas. Nós vamos ver no início do livro de Isaías, onde no capítulo 6, Isaías tem uma visão de um alto e sublime trono, aonde nesse alto e sublime trono ele vê um Deus, e ele vê anjos e serafins que voavam ao redor do trono, e cada um dos serafins tinham 6 asas, e com 2 eles cobriam os olhos, com 2 eles cobriam os pés, e com 2 eles voavam. Isaías, nessa visão, ele viu os serafins andavam ao redor, voavam ao redor do trono, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Isaías, quando ele vê isso, ele reconhece o quão falho, o quão condenado que ele estava, o quão impuro e o quão pecador que ele era. E quando ele vê isso, ele fala: eu sou um homem de impuros lábios. Nessa hora, os anjos descem a Isaías, e ele toca na boca de Isaías com uma brasa viva, e Isaías tem a sua boca lavada, e Deus ele escolhe e levanta Isaías para profetizar sobre o povo de Israel, para ser usado como porta-voz do Senhor. Após Deus ele escolher Isaías, nós vamos ver Isaías, ele profetizando e falando acerca de tudo que iria acontecer em Israel. Onde nós vamos ver que Isaías ele profetiza, pois Israel iria sofrer um ataque da Assíria, mas não seria a destruição de Israel. Então Isaías ele profetiza, ele fala para os reis e os príncipes que estaria chegando um ataque de Assíria. E logo após isso, nós vamos ver que Isaías ele também profetiza sobre a chegada de um ataque babilônico, aonde esse ataque babilônico ele iria acontecer muito depois de Isaías morrer, mas Deus havia revelado para Isaías profetizar para o povo. Isaías ele vai falando, e ele vai pregando, vai profetizando e falando sobre o que Deus iria fazer, sobre a justiça de Deus, e aí ele iria recair sobre Israel. E quando ele está falando desse julgamento, ele vai falar sobre um símbolo de esperança que vai surgir, um enviado de esperança. Que enviado é esse? É o Emanuel, o Filho de Deus, ao qual ele iria descer, ao qual ele iria descer a sua glória, ele iria vir pisar nessa terra, e um corpo igual o seu, iria sofrer por dores, e ele iria restaurar Jerusalém de uma cidade nova e renovada. E a seguir, nós vamos ver que na segunda divisão do livro de Isaías, onde é do capítulo 40 ao capítulo 66, Isaías vai falar sobre a esperança e sobre a liberdade do povo de Israel, pois iria vir o exílio babilônico, mas Deus iria libertar o povo de Israel. Deus iria trazer esperança, onde Isaías, a partir do capítulo 40, ele começa a falar sobre essa esperança que iria vir. No capítulo 43, ele vai falar que somente Deus pode livrar Israel, somente Deus tem poder para livrá-lo desse exílio, onde ele fala que quando eles estavam no deserto, Deus ele veio como provisão. E aqui nós vemos a provisão de Deus, onde mesmo o povo pecando, o povo errando, ele ainda cuida, ele ainda liberta, e ele ainda age com amor. Quando esse povo estava no deserto, Deus durante a noite ele enviava uma coluna de fogo que mostrava o caminho para esse povo, e esquentava esse povo. Quando esse povo estava no deserto, durante o dia, Deus ele enviava uma coluna de nuvens que fazia sombra sobre eles e guiava o caminho deles. Deus ele permanecia com Israel, independente do Deus, eles ainda guiavam Israel, e ele ainda cuidava. E o exílio babilônico, Deus ele ainda iria libertar o povo de Israel. Então Deus ele fala que ele é o único que pode resgatar Israel. Isaías, usado por Deus, ele vai falar essas palavras, que é uma coisa que ninguém vai chegar a ver. E aí que eu vejo que é Deus que está falando com Isaías, onde ele está falando, ele está tendo convicção de profetizar e escrever sobre algo que vai acontecer muito após a sua morte. E após a sua morte, após o exílio babilônico, o povo ainda vai ser liberto. Isaías ele escreve sobre isso. Nós vamos ver aqui a
Isaías, ele vai começar a falar sobre as promessas que Deus tem com Israel. E ele vai prosseguir dizendo sobre as promessas que Deus tem e que ele vai livrar esse povo, que ele vai abençoar esse povo e que os ímpios não vão ter paz, mas o povo de Deus vai ser limpo. O povo da Babilônia que os prenderam não terão paz, mas o povo de Deus escolhido vai ser liberto. E chegando aqui no capítulo 49, aonde Isaías ele vai falar que os servos do Senhor são a luz para os gentios. Nós vamos ler aqui ele falando sobre como Deus escolheu a ele, aonde Deus já havia escolhido a Isaías desde o ventre da mãe dele. Isaías reconheceu que as coisas que Deus tinha para ele não era planejado somente quando ele nasceu, não era planejado somente 5 anos depois que ele nasceu, não foi planejado agora. As coisas que Deus havia planejado na vida de Isaías começou há muito tempo antes dele entrar na barriga da mãe dele. E é isso que eu acho importante, isso que eu acho interessante. Os planos de Deus não começam do nada, as promessas não começam do nada. Ei, se Deus está cumprindo promessas na sua vida, se Deus está querendo te colocar e iniciar um ministério, não é uma coisa que surgiu do nada. Ele te escolheu, ele te separou, ele te veio da sua mãe, porque a promessa não começa do nada. Deus ele tem um plano, uma promessa para a vida de cada um. Desde antes de eu entrar no meio da minha mãe, Deus já havia escolhido a minha vida para estar aqui mais uma vez, para poder falar com os irmãos, para estar aqui mais uma vez falando do amor de Jesus e dizendo que ele ainda cura, liberta e transforma. Ei, Deus não te escolheu desde o ventre da sua mãe, ele te separou e te colocou aqui nessa noite. Mais pra frente, no capítulo 49, Isaías vai falar que os que confiam no Senhor têm a providência de Deus, os que confiam no Senhor não terão fome nem sede, pois Deus está cuidando deles, é Deus quem cuida deles. E aqui nós vemos onde é importante nós servirmos o Senhor, pois muitas das vezes, quando nós seguimos a Ele, estamos convictos na presença dEle, muitas das vezes não vai sobrar, mas também não vai faltar. Na Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 6, versículo 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então o que é melhor? O que eu tenho que priorizar? Primeiro eu priorizo o reino, primeiro eu priorizo a Cristo, primeiro eu priorizo minha vida espiritual, primeiro eu priorizo a Jesus, que o resto ele cuida, que o resto ele está cuidando, que o resto ele está trabalhando, que o resto ele está cuidando, soldando e trabalhando. Então ele fala, os que confiam no Senhor, os que estão com Cristo, não vão ter fome nem sede, porque eles estão na mão de Deus, que tem todo o poder. Mais pra frente, no versículo 15, Isaías também vai falar que uma mãe, que gerou um filho, criou, essa mãe pode se esquecer desse filho, mas Deus não se esquece do seu. Uma mãe que cria um filho, cuida do filho até ele crescer, ela tem a capacidade de se esquecer de si mesma, mas Deus não tem a capacidade de se esquecer de você. A Bíblia vai dizer que Deus conta cada uma das estrelas, chama cada uma pelo seu nome, não se esquece de nenhuma. E você acha que Deus te esqueceu? Ei, hoje Deus me trouxe aqui nessa noite, em grupo de crianças, para falar para você que você não vai ver que você chegou aqui nessa noite. Não sei se você chegou pensando, é um grupo de crianças, Deus não vai falar comigo, Deus não tem nada para mim. Mas Deus me trouxe lá de Rio Claro para poder te dizer que Ele não se esqueceu de ti, Ele não se esqueceu de você, Ele ainda está cuidando, Ele ainda está no controle de tudo. Não pense em desistir, não pense em jogar tudo pro alto, porque Ele ainda está com o controle em suas mãos.
No capítulo 53, e entra no tema, nós vamos ver falando mais de cerca sobre isso. Quem deu crédito para a nossa pregação? Quem deu crédito